Salve galera, bom dia. 11 horas, é bom dia ainda. Seguinte, eu tava pensando sobre alguns assuntos, pensando o que falar e pensando um monte de coisa. Às vezes eu quero ficar explicando e eu não sei explicar e eu só tenho que... O meu lema que eu tenho que colocar na minha cabeça é que eu tenho que só fazer. Quer dizer, às vezes não, na maioria das vezes, porque senão eu não faço nada. E tava raciocinando aqui sobre algumas coisas que eu vi sobre a inteligência artificial. Vou tentar colocar o microfone aqui. Tá funcionando? Pera aí. Então, eu vi alguns comentários, alguma coisa sobre a inteligência artificial e sobre ela ser artificial, que já diz o nome. Meio que no sentido de, tipo assim, invalidando a ferramenta em si, digamos assim, de certa forma. E na visão dessas pessoas dos posts que eu vi, véi, se faz sentido pra pessoa, se sim, se a pessoa quer alguma coisa mais específica, ou que ela tenha mais controle sobre aquilo, ou que ela queira dizer que, tipo, é original, foi ela que criou, ou algo do tipo, faz total sentido. Porque no caso, a inteligência artificial é um serviço mais, digamos, é um serviço, como que dá para colocar? É uma ferramenta. Você usa ou você não usa, velho. E é isso. E vai ter, no meu caso, tipo, vamos colocar, quando eu vi sobre inteligência artificial, eu achei, tipo, nossa, meu Deus, né? Achei nada a ver, ou sei lá, meio que condenei também. Porque assim, a questão é, tudo tem um contexto, tudo tem um momento, tudo. Nada é tipo. Digamos, eu posso falar alguma coisa aqui agora e nesse contexto, nesse momento, ou sabe, tipo, e depois eu pensar diferente. Nada impede. Então hoje em dia o que é o problema? Ou não é também, sei lá. As pessoas, tipo, né, é tudo levado muito, tipo, a sério, sei lá. E ok, tá bom, leva a sério então. Mas você pode, às vezes, mudar a sua visão. Ou antes eu tinha a ideia de que tipo, as pessoas não mudam, ou o pensamento da pessoa não muda por experiência própria. Mas com certas pessoas. Mas depois de um tempo e depois de tantos anos, eu vi que, tipo, tem pessoas que mudam. Eu mudei alguns pensamentos meus, talvez, não sei, eu sou meio cabeça dura. Pra mudar um pensamento meu, eu tenho que, tipo,
compreender muito, assim, tipo, tem que ser alguma coisa muito bem explicada, muito bem colocada e que eu aceite, tipo, na minha forma de pensar, faça sentido. Tem que fazer sentido para você. Enfim, eu, eu vi a inteligência artificial, meio que achei estranho, a gente fica, né, eu sou resistente a coisas novas, então a gente fica meio receoso, meio sei lá, e todo mundo falando, ai, que vai dominar o mundo, isso, aquilo, isso, aquilo. Só que você normalmente vê comentários e daí você acaba julgando e acreditando e ficando com aquilo na cabeça. Até você ir e usar a parada. Experimentar, ver. Não estou dizendo que tudo você tem que você acha estranho. Cara, a gente não é obrigado a nada. Tem coisa que a gente vai querer, tem coisa que a gente não vai querer. E foda-se. Eu tenho que parar de falar palavrão. E, enfim. E eu tive uma ideia. Eu vi algumas coisas feitas por IA e eu tive uma ideia. Eu falei, cara, da hora, né? Eu vou tentar fazer isso. Executar a ideia que eu tive. E eu fui e fiz. E ficou muito massa, tipo, do jeito que eu pensei. E eu pensei, cara, talvez dê pra eu, né, fazer alguma coisa com isso. Aproveitar essa ferramenta. Então, de uma ideia que eu já tinha, que é, no caso, eu sempre quis ter uma marca de roupa ou alguma coisa assim. Sempre fui muito ligado a isso. E aí, e às vezes, sei lá, você quer fazer alguma coisa diferente, velho. Quer criar alguma coisa diferente. Ah, a IA que criou, mas, cara, partiu de você, a ideia partiu de você. Você foi e fez. Né? Você foi e deu o comando, digamos assim. A ideia é sua, entendeu? Ou sei lá, você viu a ideia de outra pessoa, dane-se também. Alguém vai ver a ideia, vai fazer o quê? Você não tem controle das coisas, né? Você lá, às vezes até tem, se você. Enfim, é outro caso. Mas a questão é, como tudo no mundo e na vida, as pessoas vão validar ou vão invalidar, as pessoas vão achar legal ou não vão achar legal, e, e tipo, vão condenar, ou vão falar mal, ou vão, né? E isso tudo é coisa que eu fico raciocinando às vezes, porque eu deixo de fazer muita coisa porque eu fico pensando o que os outros vão falar. Tá, aquela ali tá. O Daniel vai reclamar que aquilo ali aparece no vídeo, mas fazer o quê? O negócio, a gente não tem furadeira, saiu a bucha e ficou desse jeito. Preciso comprar uma furadeira e arrumar aquele negócio. Enfim, em algum momento eu vou fazer. Porque tem. Eu sou o homem da casa e sim, eu consigo fazer. Só preciso comprar uma furadeira e fazer. Voltando. É, então, assim, a gente fica pensando normalmente, né? A gente, igual eu, e quem pensa igual eu, e quem tem esses receios, a gente fica pensando demais e não faz nada. A gente só faz o que a gente acha que é seguro. Faz o que a gente acha que não vão reclamar, não vão falar sobre, não vamos ter críticas ruins sobre.
Sendo que e aí a gente deixa de fazer as coisas, de arriscar por medo da crítica dos outros, por medo que os outros vão falar, por medo dos julgamentos, por medo de ser cancelado e um monte de coisa. Medo, medo, medo. Só que até quando a gente vai deixar de fazer, tentar, a gente nem sabe se vai acontecer essas coisas ruins que a gente pensa. E o que a questão é, eu comecei a fazer, a trabalhar, eu, né, digamos assim, vamos colocar trabalhar. Comecei a trabalhar com a IA. Tenho uma ideia, tenho um formato que pode. E aí e é isso, tipo, em muitos momentos, assim, a minha cabeça, ela tenta me sabotar nessas questões, tipo, eu começo a fazer uma coisa e isso é em tudo na minha vida. E daqui a pouco, tipo, eu já quero desistir, por mais que as coisas estejam dando certo, né? Tipo, eu começo a invalidar aquilo que eu tô fazendo. E aí, só que, cara, a partir do momento que, tipo assim, você gosta de fazer, você, se você, eu não digo nem acreditar na tua ideia, porque como vem esses momentos de que você desacredita, então é meio complicado. Mas se você começou, se você quis fazer, se você teve, né, e gostou, achou legal, e eu normalmente valido as minhas coisas pelos outros, o que é errado, mas é pelo menos no, né? Se alguém gostou, se alguém curtiu, se, porra, aí eu começo, se tem algum resultado, aí eu começo, tipo, e ainda assim, normalmente, muitas vezes, tipo, pode levar um tempo dando certo e um tempo, eu ainda, algumas vezes eu vou ainda desacreditar das coisas, porque tudo é psicológico, tudo é, né, tudo depende da sua mente e porra, quem tem essas questões sabe como que é. Tem gente que não vai entender. E voltando. Cada um teve uma criação, cada um tem um pensamento, cada um tem o seu jeito. E eu admiro, cara, as pessoas que acreditam 100% nas suas ideias e são convictas daquilo e nada muda, né? Tem aquela mente que as pessoas falam, mente de campeão. Mas algumas pessoas não têm essa, não conseguiram, não foram criadas, não desenvolveram o seu cérebro, né, desde pequeno até a fase adulta, com essa mente forte, digamos assim, vamos colocar assim. E aí a gente tem que desenvolver e trabalhar numa mente que não é tão positiva, de certa forma, para a gente conseguir fazer as coisas que a gente tem vontade. Então, assim, a questão do, da IA e das críticas e da ferramenta, né, se é boa ou não é, para algumas pessoas não vai ser boa e para outras pessoas vai ser bom.
A questão é a ideia. Depende de parte de você a ideia. Parte de você saber usar. E, e, e fazer sentido para você. Normalmente tudo que eu crio, em vários momentos eu penso em desistir, por mais que as coisas estejam dando certo e estejam tendo alguns resultados positivos, e mesmo assim eu, né, entro nessa questão de pensar, nada a ver, ou às vezes vejo alguma coisa assim ao contrário, e daí, né, acabo, né, me abalando por aquilo. Mas eu não, eu quero, tem coisas que a gente tem que se enfrentar, e a gente tem que, às vezes você pode, hoje você pode conseguir, amanhã você pode desistir, mas cara, a questão é fazer, a questão é tentar, a questão é, porra, eu tentei, né, você, então assim, o que eu tô fazendo, qualquer pessoa pode fazer. Mas o formato que eu faço, a forma que eu faço, é a minha visão, é o meu formato, é o meu estilo. Então, tipo, as coisas, você pode usar uma ferramenta genérica, digamos assim, mas você é original, você é único, vamos supor, né? Que nem, né, pegando pro lado das coisas que eu tô fazendo. Cada pessoa é única. Cada pessoa pode criar uma ideia diferente, óbvio que existem muitos NPCs, a maioria, mas o que vai te diferenciar é você conseguir fazer alguma coisa diferente desses NPCs. Então, muitas vezes você acredita que você sente que você não é igual a todo mundo, mas por querer a aceitação e ter medo de rejeição, ter medo de crítica, você se diminui e aceita ser igual a todo mundo. Então a questão é assim, até quando a gente vai aceitar, até quando a gente vai manter o nosso jeito. Então, assim, a ideia é você se você se sentir que você está fazendo as coisas que são boas para você e fazem sentido para você. Às vezes nem questão de ser boa para você, porque vai ter muita coisa que você vai fazer e às vezes pode te trazer algumas dificuldades, mas você vai ter que, essas dificuldades às vezes são necessárias para você evoluir, né? Nem tudo é. A questão é você ter coragem de fazer o que você quer fazer. Eu acho que esse é o ponto. Pode ser com uma ferramenta genérica, pode ser com uma ferramenta original, pode ser que você desenha e
e quer vender o seu desenho, mas você invalida porque existe a IA, e as pessoas não vão comprar o seu desenho porque existe a IA. Mas ao mesmo tempo que vão ter pessoas que não vão querer o seu desenho porque existe a IA, vai existir pessoas que vão querer o seu desenho por existir a IA. E aí esse é o caso que eu vi no, no post. Eu não ia. Mas como eu pensei que eu ia vir aqui e falar um monte de coisa, que às vezes você fica, leva as coisas meio, entende as coisas de uma forma, né? Às vezes você tá estressado, porra, a pessoa falou aquilo. Cara, é por isso que normalmente eu tento raciocinar bem antes de falar. Às vezes não vai dar certo, não vai, mas é o que eu normalmente tento. Raciocinar, digerir e tentar usar mais a cabeça do que a emoção. Então eu vi um post do Frank Martins. É um cara que eu já sigo há algum tempo, um cara que. O cara é, é o Frank. Ele é do mundo, ele vive o mundo da Harley Davidson. E ele fez um post, né? Criticando a IA. Crítica não quer dizer tá falando mal, ele tá dando a visão dele, é um ponto crítico. Dizendo que ele tinha demitido o designer dele que fazia as thumbs, as capas dos vídeos, para usar IA, e daí quando ele viu, tava tudo com imagem de IA, todas as thumbs com imagem de IA e tudo com um padrão de imagem, entendeu? Então o que que acontece? Às vezes, pode ser que, não sei, é uma ferramenta que tem um padrão às vezes, ou o formato que ele jogou para a ferramenta remeteu a esse padrão. Talvez se ele jogasse, soubesse tipo usar um formato diferente de comando, digamos assim, talvez saísse de uma forma diferente. Talvez se ele pensasse num comando diferente, num formato diferente, né, num, não sei, porque inteligência artificial tem vários formatos que você pode usar. Não sei o que aconteceu, ou sei lá, antes. Mas a questão é que ele achou assim, não gostou do resultado, não gostou e tá tudo bem. E aí ele fez um anúncio que ele queria um designer. Então ele testou, não achou legal, não teve o resultado que ele queria e ele quer voltar para o que ele estava fazendo. E tá, porra, é sobre isso, entendeu? Então a questão da inteligência artificial dominar o mundo, que a inteligência artificial vai tirar o trabalho das pessoas, cara, como, né? Acho que tem coisas que acontece isso, mas, cara, tem coisas que não. E tem coisas que, tipo, talvez até o designer que ele contratar, às vezes, dependendo da thumb, ele vai usar a inteligência artificial. E aí? E aí? Então, é tudo uma questão de visão, é tudo uma questão de querer entender ou não, né? Outro ponto, né, que eu fiz, o que que acontece? Eu faço que nem o formato que eu uso
para modificar as imagens e deixar no formato de GTA do jeito que eu acho legal, é o formato que eu acho legal. Eu uso a inteligência artificial e com aquele para deixar naquele formato e tá tudo bem, entendeu? Tipo, é o meu jeito, é o que a ideia que eu tive, né? É o que eu acho legal. E, e é, vai ter gente que vai querer que eu faça para ela. A pessoa às vezes sabe mexer, sabe usar IA, sabe fazer o que eu tô fazendo, mas às vezes ela não quer fazer. Às vezes, sei lá, cara, você tem que ter paciência para usar o negócio, você tem que, né, porra, joga imaginar, dá o comando, às vezes sai uma bosta. Aí, porra, você tenta de novo, não dá, sai uma merda. E daí, ou às vezes você joga e, pô, já sai do jeito que você imaginou, ou tem que mudar uma coisa. Então, tipo, tudo é você fazer. Tudo é o teu tempo, tudo é a tua vontade, tudo é, né, você vai ter gente que não vai saber fazer, vai ter gente que não vai querer fazer. E vai ter gente que vai querer que você faça do seu jeito. Vai querer que parte de você, entendeu? E é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Porque e que tem pessoas que vão querer que você, por ser você, sabe? Por ser exatamente isso, por ser você. Por gostar do seu jeito, ou sei lá, não também, ou por gostar da sua ideia, ou por gostar simplesmente do seu trabalho, ou, cara, independente, velho. Então, essa questão de validação, tipo, é IA, é, não é original, é IA, porra, eu consigo fazer, é IA, tipo, nossa, a pessoa às vezes já, né, invalida. É, você não tem como controlar isso, vai ter gente que vai pensar assim, e ok. E às vezes você pode trocar uma ideia e às vezes a pessoa pode entender e mudar de ideia e começar a enxergar de uma forma diferente, mas às vezes ela pode também não querer mudar de ideia e não conseguir enxergar de uma forma diferente e, e sempre reprovar aquilo. Eu fiz um clipezinho do formato GTA para Breaknecks, a uma marca de roupa, e o que acontece? Normalmente, é, como é uma coisa que eu gosto de fazer, e é meio que tipo aquilo, trazer para o mundo GTA, transformar no, colocar aquilo no mundo, no formato GTA, no mundo GTA. Como eu falei outro dia, é uma ideia simples, uma ideia besta, uma ideia, sei lá, não vou falar com uma ideia genérica, porque se fosse genérico, talvez tivesse já um monte de gente fazendo, mas é a ideia que eu tive, é a ideia que eu achei legal, é a ideia que eu me identifico, que, sabe? É o que eu acho legal de fazer, que eu gosto de fazer. E às vezes eu vejo alguma coisa e eu falo, pô, ia ficar legal naquele formato. E, e às vezes a pessoa pode gostar, ela pode olhar e, né, e falar, porra, por que eu não pensei nisso antes? Ou sei lá, tipo, pô, pra tal coisa não faz sentido, mas pra essa coisa faz sentido.
desse formato faz sentido? Ou ela pode não gostar de mim, não gostar da minha página e não querer se vincular a mim ou a minha página e falar, eu não quero essa merda. Nada a ver esse cara, nada a ver essa ideia, nada a ver esse formato, nada a ver as pessoas, o formato que ele faz, as pessoas que ele fez, né? Não gosto, não quero. E tá tudo bem, velho. Sabe? Então, tipo assim, o que eu tô falando aqui é meio que tentando conversar comigo mesmo, pra eu colocar aqui dentro e falar, cara, tá tudo bem, velho. Se a pessoa não gostar, tá tudo bem. Se ela não quiser, tá tudo bem. Se ela não curtir, tá tudo bem. Se ela não quiser pagar pelo seu trabalho, tá tudo bem. Se ela invalidar o seu trabalho. Óbvio que, tipo, né? Eu acho que as coisas podem ser ditas com educação, ser feitas com educação. Não é porque você não gostou que você tem que xingar ou falar, nossa, que bosta, nossa, que ideia merda, hein? Qualquer um pode fazer essa bosta aí. Você tá aí achando que você pode ganhar dinheiro com essa merda. Sabe, tem gente que pensa assim, cara, dane-se, é a pessoa, entendeu? E, e aí eu fiz né, eu entrei no perfil deles, eu entro no perfil da pessoa, escolho as fotos que eu acho que vai ficar legal, e normalmente tem muitas fotos que eu acho que vai ficar, eu acabo me empolgando e acabo fazendo um monte, o que leva tempo, né? Que nem eu falei, às vezes você coloca lá e sai do jeito que você quer, às vezes não sai, enfim. Às vezes é meio se lidar com a ferramenta, né? Você tem que ter paciência. E, e aí eu achei lá, eu gostei da estética das fotos, gostei do formato, né? Achei, porra, vai ficar da hora, né? Como se eles fossem uma loja do GTA. Se eles, se eles estivessem jogando GTA e tipo, pô, vamos naquela loja lá, tivesse aquelas roupas, ou aquele personagem que é acho que é o dono da marca, que é o modelo da, né, que é para mostrar as roupas, né, que tipo, é um cara autêntico, a marca é autêntica, original, tem o seu, né, tudo, como dizem, nada escrito, tudo copia, então talvez ele tenha copiado algumas coisas de outra marca ou de outra, né, e ele adaptou para a ideia dele, para o formato dele, para o público dele, né, para o que ele achou que era coerente para ele. E, e se for isso, ou a ideia dele é 100% original, ou se for 100%, ser 100% original também, e, e daí ele viu as imagens dele transformadas em IA e, e gostar, vai, vai tipo, invalidar a originalidade dele. Então, tipo assim, tudo é um contexto, tudo o modo de pensar de cada um, né? Assim como aí né, na questão da marca, então, tipo assim, eu postei o Reels e mandei para eles, e aí mandei mensagem no WhatsApp, falei, pô, viu a parada que eu fiz? Eu cobro tanto, mas se você não quiser pagar, tá tudo bem. Se você quiser só repostar, pô, obrigado. Se você quiser só curtir, tá tudo bem. Se não quiser nada, tá tudo bem também, né? E aí, pô, ele me respondeu ali, falou, mano, a gente tá trampando aqui e tal. É, e aí eu mandei as fotos ali, daí não sei se ele viu, ou não sei se, mas se gostou ou não gostou, enfim.
Aí eu vi mostrando os moletons da nova coleção deles lá, e daí, tipo, né, ele mostrou a estampa dele, ó, não é IA. Então, tipo, ok, tá bom. E ele quis, tá bom, não é IA. E, pô, é melhor. Não, talvez ele não queira ter passado dessa forma, tipo, só quis dar a informação que não era IA e que foi feita por, porra, um artista foda, entendeu? E tá tudo bem, velho. Tá tudo certo, sabe? Tipo, da mesma forma que eu tenho ideia de fazer uma marca com as estampas que, que eu tenho na minha cabeça que dá que é feita por IA, e, e isso quer dizer que a minha marca vai ser ruim? Então, assim, é isso que eu tô falando é coisa que passa pela minha cabeça e eu fico raciocinando, pensando, né? Porque, tipo, eu vi ali, ele falou, ah, não é IA. Então, tipo, eu fiquei pensando, tá, e se fosse IA? Era ruim? Se fosse IA, não era legal? E se fosse IA e e passasse a mesma ideia, se fosse IA e tivesse o mesmo estilo, se fosse, irmão, sai de você, velho. Sabe, tipo, aí talvez ele queira criar umas imagens da cabeça dele que não dependa de outra pessoa, ou ele sabe fazer, ou é ele que faz, e, e talvez ele, pô, ele foi lá e. Não, mas é uma escolha, se ele não quiser, porra, tá tudo bem, mas se ele quiser, se tiver vontade, tipo, ah, não, isso aqui dá pra criar na IA. E daí se ele, ó, é IA essa estampa. Mudou o conceito? Talvez sim. Talvez as pessoas queiram que seja de um artista, mas talvez as pessoas só querem ver a imagem e se identificarem e querer comprar, querer ter aquilo, querer ter aquela estampa. E, né, e às vezes, pô, eles compram a camiseta não é nem pelo artista que fez, não é nem tanto pela, né, por quem fez ou pelo desenho em si, mas às vezes é pela marca, às vezes é, né, pela estética da marca, pela ideia da marca, pelo o conceito da marca, pelo peso que a marca tem no mercado ou no nicho. Então, é, né, às vezes eu fico raciocinando sobre as coisas e né, que eu vejo ou que eu crio e, e eu fico às vezes meio travado assim, tentando organizar as coisas na minha cabeça, tipo, tentando, né, colocar um sentido nas coisas que eu vejo, se eu concordo ou se eu não concordo, ou se eu devo ter uma opinião, não devo. A questão é que, tipo, normalmente, cara, eu acho que é de cada um, velho. O que é certo pra ele, tá tudo bem, é certo pra ele. Ou às vezes ele pode mudar de ideia e mudou de ideia, ou às vezes ele não quer mudar de ideia e cada um é cada um, ninguém precisa, não tem um padrão. E tá tudo certo. Então, assim, eu tô falando tudo isso porque
porque eu tive uma ideia e a todo momento o meu o sabotagem, Deus tem, não tô falando do sabotagem, mas a minha autossabotagem invalida essa ideia a todo momento. Todo momento não, porque quando acontece isso parece que só aconteceu isso, parece que tipo não teve os momentos que eu acreditei. E teve muitos momentos que eu acreditei, que eu achei legal, eu falei, cara, vai dar muito certo, puta que ideia massa, que ideia foda. Assim como tem pessoas que vêm a minha ideia e falam, porra, que massa, mano, me manda essa foto, comentaram ali, pô, que massa, achei legal, curti, pô, você mandou muito bem nessa, tipo, sabe? E normalmente a minha cabeça às vezes, pô, tem um momento, né? Às vezes eu não tô, às vezes eu tô cansado, às vezes sei lá, e vem na minha cabeça, tipo, ah, vou parar de fazer isso, nada a ver. E não tem um motivo, não aconteceu nada. Não foi, às vezes eu penso isso sem ter visto uma coisa, uma crítica ruim. Mesmo com elogio, às vezes me vem isso na cabeça, tipo, nossa, que bagulho paia que você tá fazendo. Sério que você tá fazendo isso? Nossa, você é um mongoloide, velho. Que ideia idiota. E então, tipo assim, é uma luta constante. Eu posso, sei lá, você, você pode não ter isso e achar que sou doido e tá tudo bem, mas como vai ter gente que às vezes passa pelas mesmas coisas e né, vai se identificar. Então, assim, é, eu acho que eu, né, que nem o meu ponto que eu tô tentando não, né, eu tô fazendo, é fazer, não por, é óbvio, né, que a gente espera que as coisas deem certo, espera que as pessoas comprem a nossa ideia, espera que a gente prospere eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho, né, eu quero dar uma vida melhor para minha família e, né, seja, né, tudo, a gente quer que as coisas aconteçam. Mas o ponto principal que eu coloquei na minha cabeça é faz, velho. Independente da quantidade de like que vai ter, independente se você vai conseguir, se as pessoas vão entender a tua ideia, independente se elas vão gostar, independente se vai dar certo, independente de tudo, né? Independente. Independente de like, independente até da aprovação, independente até das, dos elogios. Se você está gostando de fazer, se faz sentido para você, se você acredita naquilo, né? Ou às vezes, né, tipo, às vezes você pode desacreditar, mas se você, né, gosta, se você tem aquele, pô, às vezes você não vai estar legal e vai querer dar um tempo, tipo, ah, não quero fazer hoje. Que a gente se propõe a fazer as coisas, a gente quer que fazer tudo de uma vez, quer, né? Às vezes você não vai querer fazer, ou às vezes você vai fazer menos, ou às vezes você
vai querer fazer um monte. Você só tem que, acho que, tentar ter um mínimo de constância. Se você vai fazer um pouco todo dia, se você vai fazer muito num dia, se você vai fazer bastante todos os dias, você tem que, né, pelo menos o mínimo. Se você conseguir entregar o máximo perfeito, se você conseguir entregar uma coisa, nem no meu caso, se eu conseguir fazer uma foto no dia, se eu conseguir fazer, né? Acho que a ideia é essa. Se você gosta, se você acredita de certa forma, se você quer aquilo para você, então vencer os, as suas travas, as suas dificuldades, os seus monstros interiores, os seus medos, passar por cima disso, para você se arrepender, para você não se arrepender de não ter feito. Porque às vezes tudo o que você tá pensando que vai dar errado, às vezes nem vai passar pela cabeça das outras pessoas. Às vezes vai passar pela cabeça de uma pessoa, mas de duas, três não, ou de duas, três vai, de uma não. Então, tipo, o ponto principal eu acho que deve ser você. E é isso. Eu vou tentar continuar fazendo o que eu acho legal. E espero que eu consiga. Espero que, assim como eu quero conseguir, como eu quero fazer, espero que, se você tem alguma vontade, você consiga fazer também. Você, às vezes, vai te dar ansiedade no começo. Às vezes o começo vai ser difícil para você, porque você tem que encarar uma coisa que está aí dentro. E encarar uma coisa ruim dentro da gente não é fácil. Encarar um medo, uma insegurança, um trauma, uma incerteza. Arriscar. Mas aquilo ali vai te fazer evoluir, vai te fazer sair do lugar, ou vai te fazer acreditar mais em você. Talvez às vezes você vai tentar enfrentar e vai travar, vai ficar alguns dias mal, mas aí também vai fazer você entender que, tipo, pô, eu acho que eu preciso enfrentar esses meus medos, esses meus traumas. Porque senão a todo momento que você quiser passar por isso, você vai ter medo e não vai querer arriscar de novo. E vai viver na mesmice. E vai acabar sendo um NPC que você não quer ser. Sendo igual a todo mundo que você não quer. Aceitando coisas e padrões das outras pessoas. Só aplaudindo e nunca e vendo os outros fazerem. Nunca ser aplaudido e nunca fazer alguma coisa. E é isso. Pô, eu achei que eu não ia conseguir falar nada. Achei que eu ia vir aqui e falar um monte de besteira. Achei que ia ficar uma bosta. Mas se você gostou do que eu falei, se você achou que faz sentido, se você achou que eu sou um doido, que tudo que eu falei é tudo besteira, tá bom.
Tá tudo certo. Eu só tô tentando fazer, colocar as coisas que passam na minha cabeça para quem se identifica, para quem para quem se identifica, para quem às vezes tem as mesmas dificuldades, sabe? Porque se você, cara, se você não tem as dificuldades que eu falei aqui, se você acha tudo isso tipo papo de, nossa, quem pensa assim, quem é desse jeito, é um bosta. Cara, tá bom, velho. Que bom que você não é assim, então. Porra, tá tudo certo, né? Não tem necessidade de criticar. Se quiser criticar também tá tudo bem, mas não tem necessidade. Porra, segue a vida. Foi uma coisa que você viu ou ouviu que você falou, pô, nada a ver. E ok, tá tudo certo. Mas é isso, eu acho que eu consegui falar bastante. Eu falei até demais, mas eu consegui colocar pra fora de uma forma, acho que legal. Obrigado para quem ficou até aqui, obrigado para quem me ouviu, obrigado para quem gostou, achou legal. E é isso. É muito estranho esse negócio de fazer vídeo pro YouTube que a gente não sabe se as pessoas vão verem, se poucas pessoas vão ver, se muitas pessoas vão ver. E daí a gente fica, tá, pra quem que eu tô falando? Mas acho que primeiramente a gente fala pra gente. Primeiro de tudo isso que eu falei pra mim. É uma organização da minha mente. E é isso. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu. Falou.